Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender. Hoje nós vamos falar sobre os 5 principais erros que você comete, você empresário comete ao iniciar um projeto. E aí a gente vai falar como evitá-los também. Você que está aí começando um projeto, você que está iniciando o ano aí com coisas novas no seu dia a dia, saiba quais são esses 5 erros e como evitá-los. Você provavelmente já começou algum projeto e gerou expectativas desse projeto e ao longo desse desenvolvimento você muitas vezes saiu do controle e acabou muitas vezes não terminando o projeto. A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Saiba que você não está sozinho, muitos empresários cometem os mesmos erros. E esses erros, eles muitas vezes são fatais ao iniciar um projeto, porque isso pode aumentar o tempo desse projeto, pode gerar mais custos para esse projeto e aí você perde grandes oportunidades. Eu já consegui trabalhar com empresas onde eles perderam muitos clientes por não fazer uma boa gestão do seu projeto, da sua parte inicial. Pode ser um lançamento de um produto, pode ser uma realização de uma máquina nova, aumento de alguma campanha ou coisa do tipo e acaba não olhando para os pontos principais e aí gera muito desperdício. Então, nós somos uma empresa aqui que nós ajudamos as pequenas e as médias empresas a estruturar e executar as estratégias de negócio. A gente vem ajudando diversas empresas ao longo desses anos todos, todas com muito resultado, todas com muito desenvolvimento dessa estratégia de negócio. Tá, ok? Então, dentro desse vídeo aqui, se você ficar com a gente, você vai descobrir como evitar esses erros que a gente vem falando aqui e aumentar as chances aí de sucesso desses projetos. Tá bom? Vamos lá então ao cenário de hoje. Quais são os 5 principais erros então dentro desse contexto? Primeiro deles, a falta de planejamento detalhado. Muitos empresários, muitos diretores, gerentes, aí, gestores acabam pulando essa fase, que é detalhar exclusivamente o passo a passo de execução desse projeto. E o segundo erro, na verdade, é uma consequência desse daqui, que eu vou te apresentar daqui a pouco. O que acontece se você não faz um bom planejamento? Com certeza vai atrasar, com certeza você vai ter custos elevados, você vai se sentir frustrado muitas vezes, vai gerar muito retrabalho ao ponto de você desistir do projeto, ou mesmo ao ponto de, na hora de finalizar, o ganho vai ser quase nada. Tá certo? Então você tem que prestar muita atenção nessa parte aqui de falta de planejamento. O que você tem que fazer? Planejar. Então você tem que definir exclusivamente os seus objetivos de forma clara. Esse é o segundo erro que daqui a pouco a gente vai falar. Você vai mapear todas as etapas e os recursos necessários para cada uma das etapas e você vai criar um cronograma realista com as metas que você estabelecer. Olha só, você realmente sabe quais são os passos que você tem que dar dentro do seu projeto? E essa é a pergunta que você tem que fazer. Se você sabe, você está no caminho certo, você está resolvendo de forma correta as coisas. O segundo principal erro qual que é? É não definir claramente os seus objetivos e os seus indicadores de sucesso. O que é o teu resultado final? Qual é o seu resultado final? Isso é importante. É a sua meta que você precisa definir. É o seu objetivo, claro, que você precisa estabelecer. Porque senão você perde o rumo muitas vezes e aí vai gerar custos desnecessários, vai aumentar o prazo, não vai conseguir desenvolver um bom funcionamento desse projeto. E aí como que a gente pode evitar isso? Usando metodologias. Tem uma metodologia que chama SMART, onde você vai ser específico, vai ser mensurável o teu projeto, ele vai ter que ser alcançável, ele vai ter que ser relevante, ele vai ter que ser temporal, ele cabe na execução do seu dia a dia. Você também pode estabelecer KPIs, que são indicadores para medir o andamento do seu projeto. Tá, ok? Então você também pode estabelecer isso. Nada mais do que indicadores e um bom planejamento usando a ferramenta Smart. Então imagine você gastar meses em um projeto e ao final você não ter o resultado que você esperava. Isso acontece com muita frequência dentro dos projetos, dentro das empresas. Por quê? Não se estabelecem objetivos claros. Pensa o seguinte, se você tem um objetivo claro, bem definido, onde você quer chegar, automaticamente o plano ele já sai meio que muito bem feito. Porque você tem dificuldade de fazer o plano porque o objetivo não é claro. Não é claro. E aí você acaba patinando, você acaba desmotivando, você acaba não realizando, e aí obviamente que você vai acabar desistindo. Tá certo? Outro ponto, o erro fundamental, é subestimar os riscos.
É você não olhar os desafios que irão ter ao longo do desempenho do seu projeto. E o que é risco? Você pode estar me perguntando. Risco nada mais é do que a iminência de não dar certo o seu plano. Então você vai, já que você fez o plano lá, já que você sabe o seu objetivo, você vai analisar item por item desse plano e vai verificar aonde é que tem possibilidade de dar errado e aonde é que tem possibilidade de dar muito certo, diferente do plano que você executou. Então eu olho tanto o muito certo e também olho o que pode dar muito errado. Tá certo? E vou avaliando, vou entendendo, vou verificando, e exatamente isso, eu vou realizando análises de risco ponto a ponto, vou criando plano de contingência para onde tem grandes possibilidades de dar errado. Um exemplo, às vezes você sabe que um fornecedor vai atrasar, você já tem indícios de que um fornecedor vai atrasar, mas aquele fornecedor ele é bom, ele te traz o que você espera, porém no tempo de entrega ele acaba sendo prejudicado. Então você desenvolve um segundo fornecedor que, se caso atrasar, você consegue ter algo suprido por isso, tá certo? Um exemplo, tá? Você vai mapeando os desafios e vai preparando soluções antecipadas para cada um dos pontos que você levantar, tá certo? Então, se algo der errado amanhã no seu projeto, você sabe o que você tem que fazer de como forma alternativa? Você sabe? Ou você vai tomar decisões de forma instantânea ali na hora, muitas vezes não sendo a melhor decisão. Cuidado com isso, por isso que é importante fazer análise de risco. Quarto erro que acontece dentro da gestão de projetos: falta de envolvimento da equipe, porque a gente tem muitas vezes uma comunicação falha. Tá certo? Se sua equipe não está alinhada, engajada, pode ter certeza que um dos principais erros é a falta de comunicação. E aí vai acontecer o quê? Vão surgir erros, vão surgir retrabalhos e vai acontecer a desmotivação. Como que a gente evita isso? Envolvendo o time, né? Desde o início, mostrando para eles o verdadeiro objetivo, o que eles precisam fazer, o que cada um precisa desenvolver, e a gente vai colocando aí através de um canal muito forte de comunicação as atualizações, o desempenho, a eficácia de cada atividade, e isso ajuda muito através do que a gente chama de reuniões periódicas para alinhamento desse projeto. Tá bom? Então você estabelece que a cada 15 dias teremos essa reunião, a cada 30 dias, dependendo do projeto, e a gente vai atualizando todo mundo, todas as situações problemáticas, inclusive atualizando, fazendo a reavaliação do projeto, tá bom? Um líder sozinho não faz o projeto acontecer. A gente precisa sempre de um time dentro de um contexto para que as coisas de fato se desempenhem da melhor forma, tá certo? Então você precisa que a sua equipe compre a ideia. Esse é o ponto fundamental aqui. E o quinto erro que a gente coloca aqui é a falta de acompanhamento e ajustes ao longo desse projeto. Você precisa avaliar como é que está cada uma da situação e replanejar, se for o caso. Tá, ok? Então é importantíssimo, quando a gente não faz esse acompanhamento, fica solto as coisas. E a gente não reprograma, a gente não realinha, a gente não antecipa ou posterga muitas datas, e também vai gerar o quê? Vai gerar muito transtorno para o seu projeto. Por isso que as coisas não acontecem, porque você acredita. Você até às vezes faz muito bem feito o planejamento, começa a executar, mas depois não acaba não acompanhando para fazer o verdadeiro monitoramento. Bom, como evitar isso? Monitorar através dos KPIs, dos indicadores, regularmente o avanço, o atraso, o aumento de custos, o aumento de retrabalho, tá certo? Importante você ir realinhando tudo isso e esteja aberto sempre a ajustes, tá bom? Faça revisões periódicas dentro do seu projeto constantemente, tá ok? Então, o seu projeto está sendo constantemente revisado? É uma pergunta que você tem que fazer constantemente. Tá bom? Está rodando ou está rodando no piloto automático, ou você está delargando tudo, porque se estiver delargando, com certeza o seu projeto ele já nasceu morto, tá bom? Então uma empresa, olha só, uma empresa lançou um novo produto no mercado e o que aconteceu? Ela pulou algumas etapas e o resultado foi o quê? Fracasso. O público não aceitou esse novo produto no mercado, porque dentro do planejamento dela, ela não avaliou a questão da pesquisa, de entender o que o cliente quer, então ela percebeu esse erro. O que ela fez dentro do... Ela replanejou, ela colocou uma pesquisa e ela lançou novamente o produto. O que ela fez? Sucesso. Ela teve sucesso porque ela colocou no desenvolvimento do produto dela um ponto fundamental, que era fazer uma pesquisa junto com o cliente. Tá bom? A lição qual que é? Pular etapas, muitas vezes,
pode custar muito caro. Isso eu já vi acontecer por diversas vezes dentro das empresas. Então tome cuidado com isso, porque o teu custo pode ser fatal nesse caso. Avalie sempre todas as etapas, não negligencie nenhuma etapa. E óbvio que se você errar, você tem que aprender com esse erro. Então você coloca isso no próximo projeto, tá bom? Isso é muito importante. Resumindo aqui para você o nosso vídeo de hoje, planejamento é muito importante, objetivos claros mais ainda, análise de riscos, engajamento da equipe e monitoramento são fundamentais para o sucesso de um projeto. Pequenos erros no início podem transformar-se em grandes problemas no futuro, tá ok? Então preste bastante atenção no teu planejamento e na definição do teu objetivo. Agora, me conta o seguinte, quais desses erros você costuma deixar acontecer? E tá tudo certo, porque muitas vezes a gente não sabe e a gente aprendeu agora que vem a grande lição para você, que é colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu aqui e que você acredita que seja muito importante para o seu negócio, tá bom? É a lição de casa que a gente deixa. Faça as análises todas importantes, defina quais ações você vai colocar em prática, planeje isso, em que momento que você vai colocar, quem serão os responsáveis, e aí você tem um plano para execução, que é o mais importante. Plano é ação, não é plano de ação. Plano é ação, é execução. É isso que vai fazer o seu negócio ser diferente. E se você tem alguma dúvida, mais uma ação, mande uma mensagem para a gente. Tá ok? E se você precisar de ajuda, tem a nossa mentoria sempre. É só você chamar a gente para um bate-papo que a gente vai fazer um diagnóstico inteiramente gratuito e vai verificar onde que a gente consegue te ajudar. Aproveita e se inscreve aqui para você ter esse conteúdo cada vez mais para poder te ajudar, tá bom? Gostou do nosso conteúdo de hoje? Curta, compartilha e eu quero te agradecer. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.